Olá pessoal, tudo bem? A gravação que a Luana fez pra mim na live não ficou boa, então tô gravando novamente aqui o vídeo para postar para vocês, tá certo? Então vamos lá, correção dos exercícios da página 258, questão 16, 17 e 18. Esses são os exercícios que o Matheus tinha passado na aula de sexta-feira, tá certo? Então vou fazer a resolução de todos para vocês entenderem melhor a linha de raciocínio para resolver o sistema de equações. Letra A. Eu tenho um sistema com 3 equações e 3 variáveis. Então, por definição, a gente já pode afirmar que isso aqui é um SPD. Por quê? Porque ele já está escalonado, ou seja, aqui embaixo é tudo zero, tá certo? Então, para resolver, basta você resolver a terceira equação, o resultado encontrado substitui na segunda, resultado encontrado substitui na primeira. Então, vai ficar assim. 2z é igual a 6. Z é igual a 6 dividido por 2, logo Z vale 3. Pego agora a segunda equação, 4y mais 5z igual a 19. 4y mais 5 vezes 3, já substituindo o z que eu acabei de encontrar, é igual a 19. 4y é igual a 19 menos 15, e 19 menos 15 é 4, logo y vale 1. E finalmente o x. X mais 3y menos 2z é igual a menos 1. X mais 3 vezes o nosso y deu 1, então substituir. O nosso z deu 3, só substituir. E isso é igual a menos 1. X mais 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1. X é igual a menos 1. Mais 3 com menos 6 dá menos 3, vem para cá mais 3, então eu chego à conclusão que o meu x vale 2. Logo, esse sistema aí, ele vai ser um sistema possível e determinado, cuja solução é 2, 1 e 3. Letra B. Letra B, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho duas equações com 3 variáveis, o que já vai admitir um sistema SPI, um sistema possível indeterminado. E a melhor maneira para fazer é o quê? É isolar o pivô de cada uma das equações, tá certo? Então, nessa segunda equação, o meu pivô é o y. Então, eu vou isolar o y. Então, eu tenho que y mais 3z é igual a 1. Y é igual a 1 menos 3z. Para aqui, porque não tem mais nada para ser feito. Confere? Agora, eu vou substituir esse y que você acabou de encontrar na primeira equação. Vai ficar x menos 5y mais 3z igual a 2. X menos 5 vezes o y, que é 1 menos 3z, mais 3z igual a 2, tá certo? Então, eu substituí essa parte aqui do y, que a gente encontrou na equação anterior, tranquilo? Agora, vou continuar. X menos 5 vezes 1 dá menos 5, menos 5 vezes 3 dá mais 15z, mais 3z igual a 2. X é 15z mais 3z deu 18z, já vou passar esse 5 para o outro lado, então virou 7. Isolando o pivô dessa equação, o pivô é o x. X é igual a 7 menos 18z, ok? Então, classificando, esse sistema é um sistema possível indeterminado, vai admitir infinitas soluções, e a solução é 7 menos 18z, 1 menos 3z, e o próprio z. Ele admite infinitas soluções porque você pode atribuir infinitas soluções em z, tá? Então, a resposta de um sistema possível e determinado é em função de uma incógnita em função da outra, uma variável em função da outra, ok? Vamos lá, letra C. Nessa letra C, 2 equações e 3 variáveis, então já posso fazer, admitir que é um SPI. E agora é só resolver da última equação até chegar na primeira. Então, ficou assim. 3z igual a 6. Z é igual a 6 dividido por 3. Conclusão, z vale 2. Ok? Feito isso, só substituir lá na primeira equação.
menos y mais 4z igual a 1. Professora, o que eu isolo? O pivô. Quem é o pivô? É a primeira parte da equação, né? Que é o x. Então, meu pivô é esse 2x. Então, eu vou isolar o x, tá certo? Então, vai ficar assim. 2x menos y mais 4 vezes 2, estou substituindo, ok? Isso é igual a 1. Então, eu tenho que 2x é igual a 1 menos 8 mais y. Ou seja, x é igual a y menos 7 sobre 2. E não tem mais nada para ser feito aqui, tá certo? E agora, classifica. É um sistema possível indeterminado, cuja solução é y menos 7 sobre 2, que é o x. O y vai ser o próprio y e o z vai ser 2, tá certo? Então, tá aí a solução da letra C. Então, letra D, o que eu tenho aqui na letra D? Esse sistema aqui, pessoal, a gente chama de um sistema homogêneo, tá? E o que vai ser um sistema homogêneo? O sistema homogêneo ele vai ter essa característica aqui, tá? Do termo independente ser todo zero. Todos os valores são iguais a zero, tá certo? E o sistema homogêneo, ele pode ser de dois tipos, SPD e o SPI, tá certo? Isso já foi explicado para vocês em aulas anteriores, eu só estou revisando aqui, tá? Então, o sistema homogêneo pode ser de duas maneiras, o SPD e o SPI. No SPD, ele tem uma solução. SPI, infinitas soluções, tá certo? Quando você tem um sistema homogêneo, tá? Você vai ter a solução trivial. E o que é a solução trivial? Solução trivial, pessoal, é a solução 0, 0 e 0. Essa é a solução trivial. Você tem dois caminhos para poder descobrir aí qual é o valor, tá? Desse sistema, resolvendo ou entendendo a teoria, que é essa que eu estou falando para você. Esse sistema da letra D, ele já está escalonado, o que já admite, tá, que ele é um SPD, tá, porque todo sistema escalonado aí, ele vai ter solução. E aí, ele é um sistema SPD. Então, ele já está classificado e, por ser homogêneo, eu já tenho as respostas, que é a solução trivial. Mas, se você não estiver satisfeito, não estou acreditando, acho melhor fazer a solução, então faça. Olha como é que vai ficar a solução aqui. Vai ficar z é igual a zero, da última equação. Vamos dar a cor aqui para facilitar o entendimento de vocês. Essa foi a explicação. Então, vamos dar a cor aqui para laranja para destacar, tá? E agora vamos lá para a solução do sistema. Então, como eu disse, não estou satisfeito, acho melhor resolver, então vamos resolver. Da última equação, já é imediato que o z é zero. Pega esse z igual a zero, substitui na segunda equação. Então, y mais z é igual a zero. Então, eu tenho que 5y mais 0 é igual a zero. Conclusão aqui, o y também é igual a zero. Nenhuma novidade, tá certo? E, finalmente, a última equação. X menos 2y mais z é igual a zero, x menos 2 vezes 0 mais 0 igual a zero, ou seja, x é igual a zero. Aí vem a pergunta, estou na dúvida se é SPD ou SPI, como é que eu faço? Pessoal, você resolveu, você achou a solução? Sim, achamos a solução, então é um SPD, tá? A solução é 0, 0 e 0. Logo, é um SPD. Essa parte laranja aqui é para quem sabe a teoria. E aí nem vai precisar desenvolver o sistema. Mas bateu a dúvida, quer resolver? Resolve. Que é essa maneira azul aqui, tá certo? E agora, pensa aí na letra E, que está aqui no cantinho e eu vou jogar ela para outra página. Letra E são duas equações com 3 variáveis e também é um sistema homogêneo. Será que é SPD ou SPI? Então, pessoal, esse sistema aqui, ele é um SPI, tá? Ele tem duas equações
e 3 variáveis. Então, vai caracterizar como um SPI também, tá certo? Então, como que a gente vai fazer a resolução dele? Simples, usa aquela técnica que eu te falei, isola o pivô. Então, na última equação, y menos z é igual a zero. Quem é o pivô? O pivô é o próprio y. Então, isolando ele, eu vou ter que y é igual a z. Fechou o assunto, ok? Vou para a próxima. Menos x mais 3y mais z igual a zero. No lugar de y, você vai colocar z. Então, x mais 3, trocando a cor para ficar bem claro que eu troquei, tá? A variável. No lugar de y, coloca z. Mais z igual a zero. Menos x mais 4z igual a zero. Menos x é igual a menos 4z. Ou ainda x é igual a 4z, ok? Então, aqui a gente tem um sistema possível e indeterminado, que vai me levar para mais equações, né? Infinitas soluções, tá certo? Então, encontrei o valor de x. Então, finalmente, classificando, eu tenho um SPI, ok? E a solução é o x, que deu 4z, o y, que é o próprio z, e o z também vai ser o próprio z. Essa é a solução desse sistema. Questão 17. Todos os 152 participantes de um congresso são professores de matemática, física ou química. Sabendo-se que cada um deles leciona apenas uma das matérias e que o número de professores de física é o dobro do número de professores de química, qual é o menor número possível de professores de matemática que participam do congresso? Nessa equação aqui, pessoal, nesse exercício, a gente só consegue montar duas equações. A equação que fala que existem 152 participantes, que são professores de matemática, física e química, e essa parte que ele afirma que física, o número de professores de física é o dobro do número de professores de química. Daqui, com essas duas equações, você já pode deduzir o quê? Que esse é um sistema possível indeterminado, porque ele vai te dar infinitas soluções. Mas, dessas infinitas soluções, qual é a que ele quer? A que tem o menor número possível de matemática. Você vai encontrar uma infinidade de possibilidades para professores de matemática, mas somente é a menor que ele está querendo. Então, primeiro, eu vou montar as equações. Eu sei que matemática mais física mais química me dá um total de 152 participantes. E eu sei que física é igual ao dobro de professores de química. Então, está montada aí as minhas duas equações, tudo bem? Feito isso, o que a gente vai fazer? Trabalhar com essa informação. Então, eu vou substituir a segunda equação lá na primeira. Então, vai ficar assim, matemática mais física mais química, 152, dá um total de 152. Matemática mais física é 2Q, então substituir, mais Q igual a 152. Matemática mais 3Q é igual a 152. E aí eu paro aqui e tenho que usar raciocínio lógico para poder chegar nessa solução, tá certo? Eu tenho que descobrir a menor quantidade de professores de matemática, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação, m mais 3q igual a 152, e isolar o q. Quando eu faço isso, eu tenho que 3q é igual a 152 menos m agora aqui é sobre 3. Então, ficou 152 menos m sobre 3, tá certo? E aqui é a parte do raciocínio, tá? Olha só, esse número aqui que a gente quer descobrir. O número de professores, o menor número possível de professores de matemática. Só que o que a gente tem aqui, pessoal? Eu tenho uma divisão por 3. 152 não é divisível por 3. Isso admitindo que não tem nenhum professor de matemática, tá? Então, se você pega o m e substitui ele, admite que o m é zero, tá? Você vai ter 152 dividido por 3, que vai dar
50,6, o que já torna um absurdo. A gente está falando de pessoas, né? Então tem 50,6 pessoas, torna um absurdo. Além disso, ele fala o seguinte, lá no texto ele fala que cada um deles, sabendo que cada um deles seleciona uma dessas matérias. Então eu tenho pelo menos um professor de matemática, tá? Pelo menos um. 0 já não pode. Enfim, mas o que acontece, pessoal? Se eu substituir um aqui no lugar de M, né, pelo método Guerreiro, como eu falei lá na live, você vai encontrar outra inconsistência, porque vai ficar 152 menos 1 dividido por 3, ficou 151. 151 dividido por 3 dá 50,3. Vai acontecer o mesmo que eu coloquei aqui agora. Ó. Aí o método Guerreiro vai te levar para isso aqui, ó. M igual a 1. Admitindo que tem um professor de matemática, ficou 151 dividido por 3, que dá 50,3. Então, não ajudou em nada, tá? E, finalmente, se você admitir que o M é 2, vai ficar 152 menos 2, ficou 150. E 150 dá para dividir por 3. Então, eu vou ter 50 professores de química, né? Admitindo que o M é 2. Então, qual é a menor quantidade de professores de matemática que você pode ter? 2. Aqui fazendo o método Guerreiro. Agora, se você quer só pela lógica, né? Eu tenho que pensar no número que dá para dividir por 3. A regra, né, de divisibilidade por 3 aí é a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. E no caso, essa soma está dando 8. Então, qual é o menor número aí que dá menor do que 8 que dá para dividir por 3? É 6. E para isso acontecer, vai ter que ser 1 mais 5 mais 0, que vai dar 6, ou seja, 150. Então, tem que aparecer um 150 aqui no numerador para ser possível fazer essa divisão. E o que eu faço para aparecer esse 150? Subtraio 2. Então, a menor quantidade de professores de matemática é 2. Questão 18. Dê o conjunto de solução do sistema escalonado. Então, aqui eu tenho um sistema escalonado, tá? Porque aqui embaixo eu tenho 0, tem essa escadinha formando um 0, porém, eu já posso admitir aqui com tranquilidade, é um SPI, porque o número de equações, tá? É menor do que o número de variáveis, de incógnitas, tá? Toda vez que isso acontecer, ele vai ser um SPI. Ou seja, eu tenho 2 equações para 4 incógnitas. Então, ele é um SPI. Como é que faz? Isola o pivô da última equação. Então, vai ficar assim, y mais t menos 3z igual a 1. Y, que é o meu pivô, é igual a 1 menos t mais 3z. E não tem mais nada para ser feito. Para aí. O y é esse valor, tá certo? Vamos lá agora substituir esse valor na primeira equação. Então, ficou x mais 2y menos t mais 3z igual a 2. X mais 2 vezes 1 menos t mais 3z menos t mais 3z igual a 2. Vou mudar a cor para ficar claro que eu fiz a substituição lá no y, tá certo? Foi isso que foi feito. Agora é só desenvolver o cálculo. Vai ficar assim. X mais 2 menos 2t mais 6z menos t mais 3z igual a 2. Então, eu tenho que x, esse mais 2 vai para o outro lado, vai cortar, cancelar com esse 2, então vai zerar. Então, vai ficar assim, menos 2t com menos t dá menos 3t e vai para o outro lado. Travou a língua aqui. 6z mais 3z dá 9z positivo, foi para o outro lado, menos 9z. E fechou a questão aqui. Aí, detalhe, ele quer que você resolva aqui nessa ordem, né? A solução tem que estar nessa ordem. Então, vamos lá. O t vai ser o próprio t, não tem nada para você colocar, porque o sistema está em função de t e de z. Ah, professora, mas como é que você sabe disso? Porque a minha solução tem o t
e tem o Z. Olha só, todas as minhas soluções têm o Z e tem o T como resposta. Olha só o X, ó. Tem o T e tem o Z. Então, a gente fala que está em função, tá certo? Então, esse sistema está em função de duas variáveis. Então, o T vai ser o próprio T. Aí, seguindo a ordem, o X é o que a gente acabou de encontrar, 3T menos 9Z. O Y vai ser 1 menos T mais 3Z, ok? E aqui de novo não deu, vou colocar aqui embaixo a solução, pessoal. Só um minutinho, vou colocar aqui, ficou um pouco bagunçado, tá sem espaço. Mas acho que dá para vocês entenderem. Depois eu mudo a cor para ficar em destaque. E esse é o Y, e finalmente o Z, que vai ser o próprio Z, ok? Pronto. Essa é a solução. Qual é a classificação desse sistema? Vou colocar aqui. Qual é a classificação aí desse sistema? Esse sistema aí é um SPI, tá? Ele é um SPI, ok? E assim eu finalizo aí os exercícios que foram solicitados pelo professor Matheus, tá certo? Esse de verde, vou colocar de vermelho. Esse de vermelho é a solução desse sistema, tranquilo? E aí, o que eu fiz também, pessoal? Eu aproveitei a aula para fazer uma explicação bem rápida e bem simples sobre a matriz dos coeficientes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora como funciona. Esse aqui, essa parte não tem no livro de vocês, tá, pessoal? Não tem. Então, é importante a gente falar sobre isso, sobre a matriz dos coeficientes. E o que vem a ser a matriz dos coeficientes? É você tirar os coeficientes de cada equação linear. Por exemplo, essa equação aqui, quais são os coeficientes? 2 e 1. Por isso, tá? Eu tenho esse 2 e 1 aqui. Quais são os coeficientes da segunda equação? 1 e menos 2, tá bem aqui. Quais são os coeficientes da terceira equação? 5 e 1, tá bem aqui, tá? Então, quando a gente separa os coeficientes, a gente consegue montar uma matriz que chama matriz dos coeficientes. Quando eu separo as incógnitas, né? Eu tenho a matriz das incógnitas. E por fim, quando eu pego o termo independente, eu vou ter a matriz dos termos independentes, tá? E quando eu faço o produto da matriz A vezes a matriz X, vai gerar a matriz B. E adivinha o que vai acontecer? O sistema vai aparecer. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como funciona, tá? Então, os coeficientes, vou montar aqui separado para vocês entenderem. A matriz dos coeficientes é tirar os coeficientes de cada equação. Qual é o coeficiente da primeira equação? 2 e 1. Qual é o coeficiente da segunda equação? 1 e menos 2. Qual é o coeficiente da terceira equação? 5 e 1. Então, essa é a matriz dos coeficientes, vezes o produto, né, vezes a matriz das incógnitas. Quais são as incógnitas que participam desse sistema? O X e o Y, somente esses dois. E esse produto tem que gerar a matriz dos coeficientes, que é 3, 0 e 0. Aqui, pessoal, houve um erro de digitação, porque eu coloquei 1 aqui, tá? Mas tanto faz, se aqui for 1, eu vou definir aqui como 1, então. Se aqui for 1, a matriz aqui dos coeficientes aqui embaixo vai ser 1, tá? Então, houve um erro de digitação que eu só vi na hora da live. Enfim, agora, para vocês entenderem, eu tenho o produto da matriz, né? Dessas matrizes. Quando você faz o produto, volta a ser o sistema. Primeiro, revisando lá a matriz, né? Essa matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Essa segunda matriz tem 2 linhas e 1 coluna. E aí, é possível fazer a multiplicação entre elas? Sim, porque o número de colunas é igual ao número de linhas. E o que sobra é a resposta, ou seja, uma matriz 3 por 1, que de fato acontece aqui. 3 linhas e 1 coluna. Vamos multiplicar para ver o que acontece. Linha vezes coluna. 2 vezes x dá 2x. Linha vezes coluna, 1 vezes y dá y. Segunda linha vezes primeira coluna, 1 vezes x, x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Terceira linha vezes coluna, 5 vezes x, 5x. 1 vezes y, y.
E essa matriz tem que ser igual à matriz 3, 0 e 1. Ou seja, o sistema 2x mais y igual a 3, x menos 2y igual a 0, 5x mais y igual a 1. Ou seja, o sistema original que a gente já tinha. Tá? É importante vocês entenderem essa história da matriz dos coeficientes, matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes. Eu deixei aqui para vocês 2 exercícios que têm a ver com isso, né? Com a matriz dos coeficientes, e também deixei aqui 3 sistemas para vocês terminarem aí de fazer, para praticar, tá certo? E a resposta tá aqui no cantinho, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da live. De fato, eu estou muito feliz de ter voltado hoje a dar aula para vocês, tá certo? E é isso. Estou com muitas ideias aí para trabalhar geometria espacial com vocês, que é o próximo conteúdo depois de sistema, tá certo? Obrigado, pessoal, e até mais.